Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o primeiro livro de Reis. Hoje vamos ler o capítulo 7. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 7. Porém, a sua casa edificou Salomão com 13 anos e a acabou toda a sua casa, em 13 anos. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento e de 50 côvados de largura, de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedros sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava de frente à outra janela, em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras estavam quadradas de cima de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra, em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e um pórtico que estava de fronte delas, e as colunas com as grossas vigas de fronte delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, para o pórtico do juízo, que estava coberto de cedro de soalho a soalho, e em casa que morava. Havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a este, também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas estas coisas eram de pedra finíssima, cortadas à medida, serrada a serra por dentro e por fora, e isso desde o fundamento até as beiras do teto e por fora até ao grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedra de 10 côvados e pedras de 8 côvados, e em cima sobre pedras finas, lavadas segundo as medidas e cedros. E era o pátio grande ao redor de 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão mensageiros e mandou trazer a Hirão de Tiro. Este era filho de uma mulher viúva, da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre e era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra, porque formou 2 colunas de cobre, e a altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de corte para pôr sobre a cabeça das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura de outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis, que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas, juntamente com 2 fileiras ao redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírio no pórtico, de 4 côvados. E os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também defronte, em cima do bojo que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras ao redor. E estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas do pórtico do templo, e levantando a coluna direta, chamou a seu nome Joaquim, e, levantando a coluna direita e a coluna esquerda, chamou o seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais um mar de fundição de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, redondo ao redor, e de 5 côvados de alto,
e um cordão de 30 côvados o cingia ao redor. E, por baixo da sua borda ao redor, havia botões que os cingiam, por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. 2 ordens destes botões foram fundidas nas suas fundições. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam perante o oriente, e o mar em cima estava sobre eles, e todas estas suas partes posteriores para a banda de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e a sua borda como a obra da borda de um copo ou de flor de lírios. Ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre e o comprimento de uma base de 4 côvados e de 4 côvados a sua largura e de 3 côvados a sua altura. E esta era a borda das bases. Tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas estavam entre as molduras, havia leões, bois e querubins. E sobre as molduras uma base por cima. E, debaixo dos leões e dos bois, junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros. Debaixo da pia estavam estes ombros fundidos da banda de cada uma das junturas. E a sua boca estava dentro da coroa, e era de 1 côvado por cima, e era sua boca redonda, segundo a obra da base, de 1 côvado e meio. E também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda de côvado e meio. E era a obra das rodas como a obra da roda de carro, seus eixos e suas cambas, e seus cubos e seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base. Seus ombros saíam da base, e no alto de cada base havia uma altura redonda de meio côvado ao redor. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas pranchas das suas asas e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e junturas ao redor, conforme esta, fez as 10 bases. Todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre, e cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa, porém o mar pôs ao lado direito da casa para a banda do oriente da parte do sul. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também um mar e os 12 bois debaixo daquele mar. E os caldeirões, e as pás, e as bacias, e todos esses utensílios que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre brunido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Sartã. E deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se averiguando, pois, o peso do cobre. Também fez Salomão todos os utensílios
que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, para a qual estavam os pães da propiciação. E os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo de ouro finíssimo, e as flores, e as lâmpadas e os espevitadores também de ouro, como também as traças, e os apagadores e as bacias, e os perfumadores e os braseiros de ouro finíssimo, e as coiceiras para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e das portas da casa do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata e o ouro, e os utensílios pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Concluímos assim a leitura de hoje. Posso orar por você? Feche os seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento agora, Senhor, cada vida, cada alma, cada família aqui representada, que está ouvindo a tua doce voz, que está ouvindo a tua palavra, Deus. Senhor, entra na vida, na causa e na família de cada um. Só tu sabes quais são as reais necessidades de cada pessoa, Senhor. Pai, tu és um Deus de detalhes. Em detalhes, o Senhor preparou a casa do Senhor, e o rei Salomão, com tantos detalhes, preparou uma casa para si. Senhor, nós somos a tua casa, Espírito Santo de Deus. Nos ensina a manter a nossa casa, que somos nós, Senhor, preparadas sempre para receber a tua presença. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus. É ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.